Sente que a sua força já não é a mesma de antigamente? Aquele frasco de azeitonas que antes abria sem pensar, agora parece uma fortaleza? Ou talvez sinta uma pequena hesitação antes de se levantar de uma cadeira mais baixa, um receio que não existia há uns anos? Essa sensação, essa perda gradual de força, não é imaginação sua. É uma realidade que muitos de nós enfrentamos depois dos 60 anos. E acredite, não é apenas uma inconveniência. É a porta de entrada para a perda de independência, para o medo de uma queda, para a sensação de que o nosso corpo nos está a trair. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é inevitável? E se o segredo para travar e até reverter este processo pudesse estar escondido nas horas em que o nosso corpo está a descansar? Que um simples hábito noturno, algo que fazemos antes de fechar os olhos, pode ser a chave para reconstruir os músculos que pensávamos ter perdido para sempre? Neste vídeo, vamos descobrir juntos não apenas o que comer à noite para potenciar a recuperação muscular, mas também outros hábitos simples que transformam o nosso corpo enquanto dormimos, devolvendo-nos a força, a segurança e a vitalidade que merecemos. Fique até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e o que fará a maior diferença na sua vida. Vamos então começar a desvendar este mistério, e o ponto de partida é talvez o mais importante, o que colocamos no nosso prato nas horas que antecedem o sono. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Durante o dia, com as nossas atividades, quer seja um passeio, a jardinagem ou simplesmente as tarefas de casa, é como se tirássemos alguns tijolos dessa parede. É um processo natural, chamado catabolismo. O problema começa quando, durante a noite, não temos material para voltar a colocar esses tijolos no sítio e ainda mais alguns para reforçar a parede. A nossa parede, os nossos músculos, começa a ficar mais fraca, com buracos. O material de construção essencial para esta obra noturna é a proteína. É ela que fornece os aminoácidos, os tais tijolos, de que o corpo precisa desesperadamente para reparar e construir tecido muscular enquanto dormimos. Muitas pessoas pensam que a proteína só é importante se formos ao ginásio levantar pesos, mas isso não podia estar mais longe da verdade. Para quem tem mais de 60 anos, a proteína é uma ferramenta de sobrevivência para a nossa independência. E consumi-la à noite tem uma vantagem estratégica. O nosso corpo entra num longo período de jejum enquanto dormimos. Se não lhe dermos uma fonte de proteína de digestão lenta antes de nos deitarmos, ele pode começar a ir buscar os aminoácidos aos próprios músculos para outras funções essenciais, acelerando a perda muscular. Então, o que devemos comer? Estamos a falar de um pequeno lanche, não de uma refeição completa que perturbe o sono. A estrela aqui é uma proteína chamada caseína, que é digerida muito lentamente, libertando esses tijolos de forma gradual ao longo de várias horas. Onde a encontramos? Uma das melhores fontes, e muito fácil de encontrar em Portugal, é o iogurte grego natural ou o skyr. Uma pequena taça, talvez umas 150 gramas, é mais do que suficiente. Tem um sabor rico, é cremoso e pode juntar-lhe umas nozes ou amêndoas para adicionar textura e gordura saudáveis. Outra opção fantástica é o nosso requeijão, ou o queijo cottage. 1 ou 2 colheres de sopa, talvez com um fio de mel ou umas sementes de linhaça, é um lanche delicioso e incrivelmente eficaz. A Dom Amélia, uma senhora de 72 anos que conheço, sentia-se cada vez mais fraca, com dificuldade em subir as escadas do seu prédio com os sacos das compras. Por conselho do seu médico, que lhe explicou esta mesma lógica, ela começou a comer um pequeno iogurte skyr todas as noites, cerca de 1 hora antes de dormir. Ao fim de 2 meses, contou-me, com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo, que já conseguia subir os 2 lances de escada sem ter de parar a meio. Sentia-se mais segura, mais forte. Não era magia. Era simplesmente dar ao corpo a matéria-prima de que ele precisava no momento certo. Mas não é só de proteína que vivem os nossos músculos.
há um mineral que funciona como o maestro de uma orquestra para a recuperação muscular e o relaxamento. Falo do magnésio. O magnésio está envolvido em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a síntese de proteínas, a função muscular e nervosa e o controlo da glicose no sangue. Para os nossos músculos é vital. Ajuda-os a relaxar depois de um dia de contrações, prevenindo as dolorosas cãibras noturnas que muitos de nós conhecemos tão bem. Além disso, o magnésio tem um efeito calmante no sistema nervoso, o que ajuda a melhorar a qualidade do nosso sono. E um sono mais profundo e reparador é o ambiente perfeito para a reconstrução muscular. Felizmente, a nossa dieta mediterrânica é uma mina de ouro de magnésio. Encontramo-lo nas amêndoas, nas nozes, nas sementes de abóbora e de girassol, nos espinafres, na aveia e até no nosso querido tremoço. Integrar estes alimentos no nosso dia, especialmente no final da tarde ou ao jantar, pode fazer uma diferença enorme. Um punhado de amêndoas como parte do seu lanche noturno, juntamente com o iogurte, é uma combinação poderosa. Ou, para os mais gulosos, 1 ou 2 quadrados de chocolate preto, com mais de 70% de cacau, também são uma fonte surpreendentemente boa e deliciosa de magnésio. Imagine os seus músculos como elásticos. Durante o dia, esticam e contraem-se constantemente. O magnésio é o que os ajuda a voltar à sua forma original, relaxados e sem nós, prontos para o dia seguinte. Sem ele, os elásticos ficam tensos, doridos e com maior probabilidade de se danificarem. Portanto, ao pensar no seu lanche noturno, pense nesta dupla dinâmica. A proteína como os tijolos e o magnésio como o mestre de obras que organiza toda a reconstrução. Agora que já alimentamos os nossos músculos com os tijolos certos e o maestro para a orquestra da recuperação, vamos falar de algo que é tão fundamental como o ar que respiramos, mas que muitas vezes descuramos, especialmente à noite: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, o volume de sangue diminui, o que significa que menos oxigênio e nutrientes chegam aos músculos. O resultado? Fadiga, cãibras e uma recuperação muito mais lenta e ineficaz. É como tentar que uma planta cresça forte e viçosa sem a regar. Simplesmente não funciona. Mas eu sei o que está a pensar. Se eu beber muita água à noite, vou passar a noite a levantar-me para ir à casa de banho, e isso vai estragar o meu sono. E tem toda a razão. O segredo não está em beber 1 litro de água antes de se deitar, mas sim na hidratação estratégica. O ideal é garantir que bebe água suficiente e de forma consistente ao longo de todo o dia. Não espere pela sede para beber. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos. O objetivo é chegar ao final da tarde já bem hidratado. Cerca de 1 a 2 horas antes de se deitar, comece a reduzir a ingestão de líquidos. Se sentir necessidade de beber algo, em vez de um grande copo de água, opte por um chá de ervas calmante e sem cafeína, como o de camomila, cidreira ou tília. Uma pequena chávena de chá morno não só hidrata de forma suave, como também tem o benefício adicional de relaxar o corpo e a mente, preparando-o para uma boa noite de sono. O Sr. Joaquim, que adora jogar petanca com os amigos todas as tardes, queixava-se de cãibras terríveis nas pernas durante a noite. Ele achava que estava a beber água suficiente, mas a verdade é que bebia a maior parte ao final da tarde e ao jantar. Aconselhei-o a fazer uma experiência: distribuir melhor a sua ingestão de água, bebendo mais de manhã e ao início da tarde, e terminar a noite com um pequeno chá de cidreira. As cãibras não desapareceram por completo, mas diminuíram de tal forma que ele voltou a conseguir dormir uma noite inteira seguida. Com os músculos nutridos, com o mestre de obras a postos e devidamente hidratados, o próximo passo é prepará-los fisicamente para o descanso e reparação. E aqui entra algo que muitos associam apenas à atividade física intensa: o alongamento. Mas não estou a falar de alongamentos de ginásio. Falo de movimentos suaves, quase como um espreguiçar consciente, feitos antes de entrar na cama.
Ao longo do dia, os nossos músculos acumulam tensão. Ficamos sentados muito tempo na mesma posição, fazemos movimentos repetitivos e o stress do dia a dia manifesta-se fisicamente, muitas vezes sob a forma de rigidez nos ombros, no pescoço e na zona lombar. Levar esta tensão para a cama é como tentar dormir com um casaco apertado. O corpo não consegue relaxar por completo. 5 a 10 minutos de alongamentos muito suaves antes de dormir podem fazer maravilhas. Aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos, o que ajuda a transportar os nutrientes daquele seu lanche proteico diretamente para onde são mais necessários. Aliviam a tensão, reduzem o risco de cãibras e ajudam a diminuir a rigidez matinal, tornando o acordar muito mais agradável. Sente-se confortavelmente na beira da sua cama. Gire lentamente a cabeça para um lado, mantenha por 15 segundos e depois para o outro. Levante os ombros em direção às orelhas, inspire e, ao expirar, deixe-os cair, libertando toda a tensão. Estique uma perna à sua frente, com o calcanhar no chão, e incline-se suavemente para a frente, a partir da anca, até sentir um ligeiro alongamento na parte de trás da coxa. Mantenha a respiração calma e profunda. Não é preciso forçar. Não deve haver dor. Pense nisto não como um exercício, mas como uma conversa com o seu corpo. É uma forma de lhe agradecer pelo trabalho que teve durante o dia e de lhe dar permissão para relaxar, reparar e regenerar. Este pequeno ritual pode transformar a forma como se sente, não só à noite, mas também quando acorda, mais leve, mais flexível e pronto para um novo dia com mais energia e menos dores. E agora, chegamos ao hábito que prometi que poderia surpreendê-lo. Um hábito que vai para além da comida, da hidratação ou do exercício físico, mas que tem um poder imenso, talvez o maior de todos, na forma como o nosso corpo se regenera durante a noite. Falo do poder de um desligamento mental. Vivemos num mundo cheio de estímulos e preocupações. As notícias na televisão, as contas para pagar, a saúde de um familiar, as pequenas frustrações do dia. Levamos tudo isto conosco para o quarto e, muitas vezes, para a cama. A nossa mente continua a trabalhar em alta velocidade, mesmo quando o corpo anseia por descanso. Este estado de alerta mental constante tem um inimigo invisível para os nossos músculos, o cortisol. O cortisol é a hormona do estresse. Em pequenas doses é útil, mas quando está cronicamente elevada, como acontece com o estresse e a preocupação constantes, ela torna-se catabólica. Ou seja, ela promove a degradação do tecido muscular. Levar as preocupações para a cama é, literalmente, dar uma ordem ao seu corpo para destruir músculo em vez de o construir. Além disso, uma mente agitada impede-nos de atingir as fases mais profundas e reparadoras do sono. É precisamente nessas fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a maior quantidade de hormona do crescimento humano, HGH, uma substância vital para a reparação de tecidos, incluindo o muscular. Se a sua mente não desliga, o seu sono é superficial e a produção desta hormona preciosa fica comprometida. A sua fábrica de reparação noturna nunca chega a trabalhar a 100%. Então, como podemos fazer este desligamento mental? Trata-se de criar um ritual de transição entre o dia e a noite. Pelo menos 30 a 60 minutos antes de se deitar, declare o dia como terminado. Isto significa desligar os ecrãs, a televisão, o telemóvel, o tablet. A luz azul que emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Troque a televisão por um livro, de papel. Deixe que uma história o transporte para outro lugar. Ouça música calma e instrumental. Sons da natureza, como chuva ou o mar, também podem ser incrivelmente relaxantes. Uma das técnicas mais poderosas e que não custa nada é a prática da gratidão. Tenha um pequeno caderno na sua mesa de cabeceira. Todas as noites, antes de apagar a luz, escreva 3 coisas pelas quais está grato nesse dia. Não precisam de ser coisas grandiosas. Pode ser o sabor do café da manhã, um telefonema de um amigo, o sol a entrar pela janela, o sorriso de um neto.
Este simples exercício obriga o cérebro a mudar o foco das preocupações e do que correu mal para o que correu bem e para o que temos de bom na vida. Reduz o stress, acalma a mente e cria um estado emocional positivo que é o terreno fértil para um sono profundo e reparador. Pense no seu corpo como essa fábrica noturna. Se o gerente, que é a sua mente, estiver a correr pelos corredores, a gritar ordens, estressado e preocupado, os trabalhadores, que são as suas células, não conseguem concentrar-se no seu trabalho de reparação. Mas se o gerente estiver calmo, criar um ambiente tranquilo e confiar no processo, a fábrica funciona na sua máxima eficiência, reconstruindo e fortalecendo tudo o que foi desgastado durante o dia. Vimos então como é importante dar ao nosso corpo as ferramentas certas antes de dormir. Um pequeno lanche rico em proteína, como um iogurte grego ou um pouco de requeijão, funciona como os tijolos para a reconstrução. O magnésio, que encontramos nas nossas amêndoas ou num pedacinho de chocolate preto, é o maestro que garante que tudo funciona em harmonia. A hidratação inteligente ao longo do dia e uns alongamentos suaves antes de deitar preparam o terreno. E, finalmente, acalmar a mente é o que liga o interruptor para que toda a magia da recuperação aconteça. Sei que pode parecer muita coisa, mas não precisa de fazer tudo de uma só vez. Escolha um hábito. Talvez esta semana comece apenas por comer um pequeno iogurte à noite. Na próxima, adicione 5 minutos de alongamentos. Lembre-se, cada pequeno passo é uma vitória. Não se trata de tentar voltar a ter 20 anos. Trata-se de construir a melhor versão de si mesmo aos 60, 70, 80 anos e mais além. Uma versão mais forte, mais segura, mais independente e cheia de vida. Agora, gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Já pratica algum deles? Tem algum truque especial que queira partilhar com todos nós? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua experiência é incrivelmente valiosa e pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples para si, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se quiser continuar a receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz, subscreva o canal e ative o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias e todas as noites. Cuide de si. Um grande abraço e até a próxima.